Todos acharam, irmãos, Romanos 11, capítulo 11, versículo 33 ao 36, amém? Diz assim a palavra do Senhor: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis são teus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos e obreiros, nessa noite nós estamos diante de um texto bem conhecido dos irmãos leitores da palavra de Deus, que descreve um ato de amor de Deus para com nossas vidas. Se os irmãos perceberem, esse texto ele está relacionado à salvação de Israel. Do versículo 1 até o versículo de número 36, nós vemos a bondade de Deus pelas nossas vidas. A palavra do Senhor diz que Ele veio para os que eram seu, e o seu não os recebeu. Sendo assim, Deus agora levanta um apóstolo chamado Paulo, para ser especificamente o resgatador dos gentios. Agora cabe a nós, obreiros e obreiras da obra de Deus, reconhecer que com um ato imerecedor, um favor imerecedor de Deus para com a nossa vida, nós fomos escolhidos por Ele para fazer uma grande obra. Você não está aqui em vão. Deus hoje marcou com você este momento para dizer que você é especial e que Ele deixou todas as coisas para te chamar e para te escolher e para colocar sobre a tua vida uma responsabilidade, colocar sobre a tua vida algo chamado ministério. E esse ministério quem tem que cumprir somos nós. Jamais nós vamos poder transferir o ministério que nos foi confiado. Então aqui nós vemos Paulo pregar a respeito da misericórdia, daquilo que Deus fez para as nossas vidas, conhecendo-nos como gentio. Se nós formos aprofundar nos textos bíblicos, a qual diz que nós não éramos aquele a qual Deus ia acertar a salvação, não. Nós fomos escolhidos, porque agora o ministério através de Jesus, que veio como graça, Ele nos alcançou e fez com que nós estivéssemos aqui nessa noite. Então eu entendo que nessa noite nós tematizando essa nossa fala, nós temos que colocar uma palavra como autossuficiente, que nós temos que reconhecer o favor de Deus. Então vamos tematizar essa palavra nessa noite. Vamos dizer que Deus fez algo por nós e é necessário que nós reconheça. Deus sempre chama obreiros para Ele reconhecer. Primeiro, quando nos é imputado uma responsabilidade, quando nos é dado uma responsabilidade, algo que Ele confia para nós, então nós temos que reconhecer que aquilo que Ele coloca em nossas mãos tem um valor, tem um preço. Aquilo que Ele coloca em nossas mãos é pérola, e Ele não dá para qualquer pessoa. Ele dá para pessoas que Ele separou, que Ele escolheu. Eu vi os irmãos dizer nessa noite um texto que está lá em 1 Pedro, se não me falha a memória, no capítulo de número 9, no capítulo 3, versículo 9, que diz que nós somos essa geração eleita, nós somos um povo escolhido, adquirido, nós somos um povo tirado entre tantas as nações, para sobre nossas vidas
sermos direcionados para Deus, para fazer uma grande obra. Ninguém jamais chamou, Deus jamais chamou alguém em vão. Todas as coisas têm um propósito na nossa vida. Agora é necessário nós, como pessoas que recebemos essa vocação, esse chamado, nós reconhecer. Por isso a tal importância de nós nos reunirmos como uma reunião como essa. Uma reunião como essa não é uma reunião como qualquer outra, é uma reunião importante. Porque aqui nós estamos falando a mesma fala. Nós estamos pregando o mesmo patamar de entendimento que todos nós temos. Não tem ninguém aqui diferente de ninguém. Se há alguém aqui que não cabe ao departamento de obreiros ou de obreiros da casa do Senhor, mas ainda assim sobre você também há uma responsabilidade. Mas eu estou diante de pessoas que delas é cobrado de uma forma diferente. A palavra do Senhor diz que quanto mais é dado, mais é. Então nós somos pessoas diferentes. Nós somos pessoas exclusivas de Deus, que Deus agora confia a nós esse propósito, e nós temos que começar e nós temos que terminar. A palavra vai dizer que o apóstolo Paulo mesmo, ele escreve a sua carta a Timóteo. A segunda Timóteo, ele escreve lá no capítulo 4, em uma coisa ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando nós lemos um versículo como esse, nós compreendemos que aquele que está falando é uma pessoa que tem propósito de Deus, que tem uma meta diante de Deus para cumprir, que sabe o valor que foi pago e que sabe a importância do ministério que foi confiado em suas mãos. Então Paulo descreve uma carta que, independente das aflições, independente das lutas, independente daquilo que viesse se levantar a ele queria terminar aquilo que Deus começou. Então, quando se trata de ministério, quando se trata da palavra obreiro, que significa trabalhador, a palavra obreiro significa trabalhador, aquele que faz a obra, não tem outro significado. Então cai agora sobre os nossos ombros o peso da responsabilidade daquilo que nos é confiado. Então, quando eu leio uma passagem como essa, agora terminando o capítulo de número 11, no versículo de número 36, que diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu compreendo uma coisa, que o apóstolo Paulo, quando escreveu essa palavra, nessa carta que ele agora manda para o povo, a igreja que estava ali em Roma, ele está falando de algo chamado reconhecimento. Aleluia! Foi o jogral que foi apresentado aqui nessa noite. Cada palavra que foi falada nessa noite foi uma forma de reconhecer que Deus é Deus, e que todas as coisas é por Ele, e que todas as coisas são dele, e que por Ele são todas as coisas. Se não for o Senhor que não fosse conosco quando nós nos disponibilizamos para fazer a obra, se não fosse o Senhor, a palavra dele diz: sem mim nada podeis fazer. E agora Paulo escreve um texto como esse, em que vem expressar a atribuição a Deus por tudo que Deus fez, e pela sua deidade, pelo seu poder, pela sua glória manifesta na pessoa de Deus. Ele reconhece a Deus. Verdadeiramente eu atributo todas as coisas a ti, principalmente o meu chamado. Você sabia que o apóstolo Paulo, entendendo o seu chamado, ele considerava-se como escravo do Senhor. O escravo, ele só tem uma coisa para fazer, ou ele só tem um direito: de obedecer o seu Senhor. Aonde o escravo pode dizer ao Senhor aquilo que deve fazer é bíblico. O escravo, ele só pode servir ao seu Senhor
amortecendo ali todos os seus desejos, muitas vezes abnegando-se de sua própria vida e dizendo que ele tem mais lucro em morrer do que viver, porque para ele é lucro estar diante de Deus. Paulo entendia muito isso. É por isso que ele escreve uma carta à igreja em Roma, falando justamente sobre essas coisas. Uma das coisas que ele faz, uma colocação, é sobre a autoridade que as autoridades têm sobre nossa vida como servo. Se você for abrir a Bíblia no capítulo adiante, no capítulo de número 13, ele vai falar de submissão às autoridades. Será que nós, como servos, nós temos sido submissos ao nosso Senhor? Será que nós temos dado ênfase, o propósito de Deus na nossa vida, o chamado de Deus? Será que nós temos valorizado aquilo que Deus tem colocado na nossa mão quando Ele nos chamou? A palavra do Senhor diz que Ele nos chamou para ser cabeça, não cauda. Ele nos chamou para nós sermos autoridade, para onde nós passar na rua, as pessoas olharem para nós e dizer: esse é verdadeiramente um obreiro de Deus. Esse é verdadeiramente uma obreira de Deus, alguém que faz a obra. O obreiro não é só aquele que cumpre tabela. O obreiro é aquele que se entrega na obra de Deus, independente da sua condição, porque a sua capacidade não é dele, a capacidade vem de Deus. Eu acho lindo quando eu vejo os irmãos pregando e eu fico ali acompanhando pelas redes sociais. Os irmãos mesmo aqui, Rafael, irmão, acompanha os irmãos pelas redes sociais, vendo aquilo que Deus confia, algo muito grande, inescrutável, poderoso nas mãos dos irmãos, para eles compartilhar com a igreja do Senhor. Era uma das preocupações de Paulo. Paulo agora olha para Timóteo e diz: Timóteo, que as pessoas não venham desprezar porque você é jovem. Independente da nossa idade, irmão, não se esqueça, há uma responsabilidade sobre nossas vidas. Independente da nossa capacidade, não é necessário ter o anel no dedo. O anel, irmão, ele passa. O paletó passa. O que não passa é a unção que é derramada sobre as nossas vidas. Sabe o que é que Deus me falava quando eu estava orando para Deus me dar esta palavra? O Senhor me falava de uma grande renovação. Eita glória! Aí eu disse: Senhor, está vindo uma renovação, uma nova geração. Não, é sobre essa geração de agora que eu vou trazer algo novo sobre a vida das pessoas. Eles vão começar a compreender a sua responsabilidade na obra, e agora eles vão agir de forma diferente. Porque eles vão passar agora a atribuir tudo a Deus. No livro de Efésios, no capítulo 3, no versículo 18 e 19, diz o apóstolo Paulo: para poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede, ou seja, que está acima de todo entendimento, para que sejais cheio da plenitude de Deus. Em outras versões, para que vocês conheçam, então sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Porque não tem, irmãos, não tem como atribuir a Deus, como expressar o reconhecimento a Deus,
se nós não provarmos das coisas de Deus. Não tem como manter contato com Deus se não houver essa troca, esse relacionamento nós com Deus. Sabe o que eu quero dizer com essa palavra? Não tem como servir o ministério se eu não passar a voltar a minha vida, se eu não entregar a minha vida no altar de Deus, se eu não viver uma vida de oração, se eu não viver uma vida de consagração, se eu não viver uma vida de obediência à minha liderança, se eu não viver uma vida de obediência àqueles que estão acima de mim, não tem como provar dos mistérios de Deus. O Senhor me falava de algo tremendo quando eu orava. O Senhor me falava isso, Ele generalizava. Ele dizia que não só em um lugar, mas em muitos lugares os cultos têm sido diferentes. Há uma coisa chamada superficialidade, em que nós preparamos um sermão, ou muitas vezes nós preparamos uma direção de um culto, onde sai totalmente da trajetória, daquilo que o Espírito Santo queria realizar. É por isso que Ele fez diferente nessa noite. É por isso que Ele está fazendo diferente nessa noite. É por isso que Ele está falando diferente nessa noite, porque Deus está requerendo. Deus está requerendo as nossas vidas, irmão. É show. É badarava. Deus está requerendo quando a palavra é reconhecimento. Porque não tem como eu reconhecer se eu não atribuir a honra a alguém. Quando você conhece o ministério de alguém, você honra. É por isso que eu me sinto honrado nessa noite de estar aqui, falando de Deus para você. Porque alguém reconheceu, não que eu era merecedor, mas que eu presto um ministério de seriedade com Deus. E é isso que Deus está requerendo das nossas vidas. Então a expressão do texto no versículo de número 36 não é nada mais que somente reconhecer o que Deus tinha feito para que o seu povo fosse salvo. Agora Deus comparando o seu povo gentil como um simples galho, de uma planta chamada zambuzeiro, que não tinha nenhum valor. Agora nós somos escolhidos para ser enxertados na videira. Eita glória! Mas quando Ele nos escolhe para ser enxertado na videira, Ele nos diz uma coisa: que você venha dar fruto digno de arrependimento, que você agora venha frutificar, porque a videira que não frutifica, ela só presta para uma coisa: para ser cortada e lançada no fogo. É por isso que muitos ministérios, eu estou falando de ministério pessoal, não de igreja, muitos ministérios estão fracassados, de homens e de mulheres de Deus, que não tiveram base, que não atribuíram a Deus aquilo que elas viveram, que elas tomaram para si a glória, e o seu peito se encheu e eles cresceram. Foi o que foi falado nessa noite. E chegou um momento na sua vida, por ela não ter base, ela escorregou e não teve mais quem o levantasse. Não sou eu que estou falando, está no livro de Hebreus, que diz que todos aqueles que provam dos mistérios e das coisas do porvir, muitas vezes caem, e é impossível que essa pessoa se levante novamente. Sabe o que é isso? Quando nós não reconhecemos que o nosso ministério é de Deus. E reconhecer, irmão, é atribuir a honra e a autoridade de Deus. É eu reconhecer que eu faço, que eu prego, que eu louvo, que eu posso, que eu faço e desfaço, não por mim, mas pelo Espírito que habita na minha vida. Eu passo a compreender que verdadeiramente tudo é dele, tudo é por ele, e para ele são todas as coisas.
nasce esse sentimento no nosso coração, que se não fosse Deus na nossa vida, quem seríamos nós? Um moreno que morava no Timbó, que nem a mãe dele acreditava nele, que quando a minha esposa, os irmãos conhecem, ainda minha namorada, chegava na minha casa, a minha mãe olhava para eles, vai buscar, ele está nas esquinas fumando maconha, não tem jeito mais para a vida dele. Aí Deus olha lá do céu, Deus olha lá do céu e diz: a história dele não terminou aqui. Eu vou mudar o nome dele. O nome dele não vai ser mais Negão do Timbó, não. O nome dele não vai ser mais Perdido. Porque dele, porque por mim, porque para mim são todas as coisas. Eu vou levantar ele e vou constituir sobre a vida dele um ministério. E vou levar ele na igreja, lá na colônia. E vou dizer: reconheça a glória de Deus. Eita! Abandonava a súria! A melhor forma de nós reconhecermos a autoridade de Deus sobre a nossa vida, não tem outra forma. Anote isso aí. Porque você fazendo isso, irmão, pode ter certeza que as outras coisas vão acontecer na sua vida. É você sendo submisso a Ele. A palavra do Senhor vai dizer, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 6, diz: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, ou no tempo oportuno, Ele vos exalte. Deus vai te exaltar, irmão. Deus vai te exaltar, irmão. Deus vai estar esperando o momento certo para te exaltar. Deus vai fazer você andar por cima, sabe por quê? Ainda tem pessoa que não acredita em você. Mas o negócio que Deus te chamou com um propósito. Deus te chamou para servir. E querendo as pessoas não. Eita glória. Deus vai te fazer cabeça. Então nós só precisamos fazer uma coisa só. Muitas vezes olhar no espelho espiritual. Nós temos um espelho espiritual. É onde reflete a nossa própria imagem. Mas não é aquele espelho que o apóstolo Paulo diz que a gente olha e quando sai a gente se esquece da fisionomia. Muita gente tem errado nisso. É o espelho que a gente olha e a gente vê a nossa condição e diz: eu preciso melhorar. Sobre mim há uma grande responsabilidade. Eu sou obreiro da casa do Senhor. A obra está perecendo porque os obreiros são poucos, mas a seara é grande. Oh, glória a Deus. Aí nós olhamos nesse espelho espiritual e nós fazemos uma autoanálise da nossa vida. E aí nós entendemos que não tem outra razão na nossa vida se não é fazer a obra de Deus. Nós somos obreiros. Não tem outra coisa para nós fazer se não for a obra de Deus. Deus requer que nós façamos. É tanto que quando nós não fazemos a obra, Deus, Ele cobra de nós, amém? Se nós abrirmos aqui a palavra do Senhor nos evangelhos, Jesus Cristo vai falar agora de pessoas que Ele entregou talentos. Talentos, irmão, não era coisa sem valor, não, era dinheiro. Ele entregou dinheiro na mão das pessoas. A Bíblia vai dizer que Ele entregou um talento a um, 2 a um, 5 a outro. É interessante que aquele senhor, Jesus falando a parábola dos talentos, aquele senhor ia voltar novamente e ele ia requerer. Jesus de Nazaré.
Aí eu faço a pergunta nessa noite: qual é o talento que Ele te deu? Jesus, olha o que Deus está falando aqui, irmão. Quando Ele levou o profeta lá onde tu estava, colocou a mão na tua cabeça e disse que ia te levar aqui além, que ia te usar na palavra, que ia te usar no louvor, irmão. Aonde está o talento que Ele te deu? É show, é madará, vassoura. Porque Deus vai requerer, Ele vai querer de volta. Interessante, irmão, que aquele servo, ele só era fiel se ele trabalhasse o talento que Deus dera a ele, que o seu Senhor lhe dera. No entanto, a palavra diz que o seu Senhor volta e ele vai àquele que tinha dado 5 talentos. Ele disse: cadê o dinheiro que eu te dei? Cadê aquilo de valor que eu te dei quando eu fui? Eu disse que ia voltar. Ele disse: está aqui, meu Senhor. Tu me deu 5, eu ganhei mais 5. Aquele obreiro, irmão, aquele servo, ele cresceu. Eita, Jesus, aí. Ele não continuou na mesma condição que ele foi chamado, não. Houve um progresso na sua vida. Houve um progresso na sua vida, houve uma mudança. Ele cresceu de estatura. Quando ele era menino, ele falava como menino. Agora ele é grande e ele não faz as coisas de menino. Porque agora ele começou a compreender que ele recebeu sobre a sua vida maturidade espiritual. Porque tem obreiro, irmão, se você não der oportunidade para ele, ele não quer mais nem ser crente. Eu digo isso porque eu sou pastor dirigente. Não, o pastor não me deu oportunidade, não gostei não. Aí ele faz biquinho. Aí ele não vem mais na igreja na mesma semana. Agora eu só vou domingo, né, pastor? Desse jeito. Eu só vou domingo, não me deu oportunidade. Irmão, nós temos que compreender uma coisa. Quem dá doutrina na igreja é o pastor. É o pastor que dá doutrina. Se o pastor quiser achar graça em ti e quiser honrar a tua vida como obreiro, se tu estiver servindo como obreiro, aí ele vai te dar oportunidade. Ele vai passar todos os limites para te dar oportunidade para você falar do direcionamento para a igreja no dia da doutrina. Sabe por quê? Porque o culto de doutrina é como esse, é um culto diferente. Até a palavra, irmão, é diferente. Percebe-se que quando uma palavra é um pouco mais forte, o baião está mais forte, mais pesado, as pessoas já sentem. Dá logo a indigestão. Os crentes ficam com indigestão. Ah, não vem sexta, não vem domingo, não. Por quê, pastor? Está lá. Está em casa com indigestão porque não aumentou a palavra. Agora eu digo, o apóstolo Paulo escreve uma carta a Timóteo, no capítulo 4. E ele diz que a palavra dura, direcionada a pessoas que têm responsabilidade, agora está trazendo coceira sobre o ouvido das pessoas. O que é que acontece? As pessoas estão desprezando a palavra de Deus. Uma vez eu estava numa reunião com os obreiros, irmãos aqui, e eu tratei do assunto concernente a isso. É bom a gente aprender isso aqui, pastor. E eu digo, não despreza a palavra, porque desprezando a palavra, Jesus voltar, você vai ficar. Desse jeito. Vai ficar. Por quê? Porque está desprezando o direcionamento de Deus para a sua vida. Desprezando o reconhecimento de saber que você não pode nada, você não faz nada, você não vai em nenhum canto se não for com a presença de Deus. Então eu vejo que o maior exemplo dentro da Bíblia é Jesus falando a respeito dos talentos. Agora aquele que ele deu 2 chega, meu Senhor, ganhei mais 2. Olha a palavra que ele direciona para o obreiro. Servo bom e fiel. Foste pouco no mundo, foste fiel no pouco. Eu não sei se você tem muito ou se você tem pouco, porque cada um é derramado segundo a porção que ele quer dar a cada um, né?
Eu não sei se você tem muito ou se você tem pouco, obreiro. Eu sei uma coisa: seja fiel no pouco, que Ele vai te colocar no muito. Obedece o teu pastor. Obedece a tua liderança, que tu vai ver aonde tu vai chegar. Sabe por quê? Quem não aparece não é. Quem não aparece não é visto. É um ditado. Então muitas vezes nós deixamos de ser vistos porque nós não aparecemos. Então aparece, obreiro. Aparece, obreiro. Aparece, obreiro, para tu ver se Deus não vai te honrar. Os três termos denotados aqui nessa passagem bíblica através de Paulo: porque dele, para ele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. São o que mais Paulo queria mostrar àquela igreja. Por quê? Porque cada termo desse, ele tem um significado. As palavras que Paulo termina aqui, essa parte da carta à igreja em Roma, ela teve um significado de reconhecimento. Por ele, destaca uma originalidade de Deus. Deus não tem variação, Deus não tem mudança. A palavra dele diz que Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo de ontem e Ele será eternamente. Então aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele falou a respeito da nossa vida, obreiro, ainda está de pé. É por isso que a palavra dele diz: ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Quando eu li essa palavra eu não entendia. Eu pensava: Senhor, tu vai continuar sendo fiel mesmo ou é errado? Eu disse: não. O Espírito Santo disse que o que permanece fiel é a chamada de Deus na nossa vida. Porque se é por Ele, irmão, se é por Ele, nós não podemos fazer nada sem Ele. Sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, essa daqui é forte, viu? Se é por Ele, é necessário ter preparar, porque Ele prepara. Rapaz, o camarada pode ser um pescador de peixe. Ele diz: vem aqui comigo, agora tu vai ser pescador de homens. Mesmo que o camarada não entenda nada. Jesus se foi, Jesus voltou novamente e ele ainda estava lá jogando a rede. Passa a noite todinha fazendo aquilo que não era para fazer. O que é que Deus diz para ele? Está fazendo errado. Até onde tu está, obreiro, está errado. Joga para o outro lado. Aleluia. Joga para o outro lado. Porque é por mim. Vocês podem passar a noite todinha pescando. Irmão, quando Jesus chegou lá, olha o que Jesus disse. Olha para cá. Ele disse: cadê os peixes que vocês pegaram? Jesus sabia, irmão, que ele não tinha pegado nada. Aí Jesus, com aquela formazinha que nem o nosso pastor diz, né? Humorista. Ele pergunta: cadê os peixes que vocês pegaram? Aí Pedro, nu, eita glória, dá uma tainha, ó, querendo se esconder de Jesus. Aí Jesus entra no barco de novo: vai embora pescar do jeito que eu ensinei para vocês. Vocês se esqueceram, foi? Joga do outro lado agora. Quando eles puxaram, irmão, a Bíblia diz que veio 120 peixes dos grandes, que ele não podia nem colocar em cima do barco. Tem um detalhe, viu? Eles estavam fazendo ali a obra que Deus queria que eles não fizessem, porque eles deveriam ser pescadores de... E eles voltaram a pescar. Aí o que é que Jesus disse? Eu não quero peixe de vocês não. Vem aqui na praia. Aí eles descem do barco, vão para a praia. Quando eles chegam na praia, irmão, tem um peixe ali preparado, assado para eles comerem. Jesus não quis nem comer o peixe dele. Disse assim: ó,
já está preparado para vocês. Eita glória! Porque é por Ele, viu, irmão? É só por Ele. O outro termo é porque dele. Denota-se porque dele uma ponderação de Deus sobre nossa vida. Eu vou falar, Jesus. Eu falo? Mas hoje muitas vezes, eu também você, como obreiros, não queremos ser guiados por Deus. Queremos fazer as coisas do nosso jeito, na nossa hora, no dia que nós quiser. Tem obreiro fazendo a lista que vai segunda, mas não vai terça, porque eu já vou ter que ir quarta, agora eu só vou domingo. Não é assim não, irmão. É do jeito que Deus quer que nós façamos. Porque quem manda na nossa vida é Ele. Porque é por Ele, porque é dele, e para Ele são todas as coisas. Oh, glória! Oh, glória! O último termo que passa uma visão do que o apóstolo Paulo queria falar para a igreja a respeito de reconhecer é que tudo é para Ele. Nós só precisamos compreender que tudo é para Ele, todas as coisas são para Ele. Então, quando você, servo, trabalhador, obreiro, for designado para fazer, não faça de qualquer maneira. Não faça de qualquer jeito. Você não está fazendo para pastor. Você está fazendo por Ele, para Ele, porque para Ele são todas as coisas. A palavra vai dizer para nós que nós temos que fazer como para o Senhor, pensando não agradar ao homem, mas a Deus, porque foi Ele quem nos chamou. Foi Ele quem colocou na nossa mão a responsabilidade. Foi Ele que deu a capacidade a nós. Não nós nos achamos altamente suficientes, dizendo que só fazemos quando nós quer, da maneira que nós quer, no dia que nós quer, da forma que nós quer. Não. Enquanto nós agimos assim, o reconhecimento ele não vai haver nas nossas vidas. Então nisso é que entra a questão, muitas vezes, de um evangelho superficial. Eu já vivi assim. Eu já vivi assim, em que eu acreditava nas minhas capacidades. Irmão Carlos, de ler um versículo, eu sabia que eu ia pregar lendo um versículo. Eu sabia que eu tinha essa capacidade. Eu já sei pregar. Então, deixa quieto, deixa passar o dia. Quando for no dia eu leio um versículo e pronto. Não é assim, mano. Não é assim que faz a obra de Deus, porque Deus ele vai requerer das nossas vidas. Deus ele vai requerer. Eu já vi Deus levar esses maus obreiros, como diz a palavra de Deus. Fuja dele, viu? Eu já vi Deus levar esses maus obreiros para a cadeira de roda. Eu não estou assustando você. Eu já vi maus obreiros perder metade do corpo, andar caxingando, porque está desvalorizando aquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque não está diferenciando e não está dividindo as coisas, não está remindo o seu tempo para compreender a grande responsabilidade que ele tem na obra de Deus. Então por isso que muitas vezes fracassa, prefere viver um evangelho superficial. E Deus não quer isso para as pessoas que Ele chama. Porque quando Ele chama para realizar uma grande obra. Sabe o que é que Deus quer de nós? Que nós mude muitas vezes a nossa forma de pregar, a nossa forma de louvar, a nossa forma de apresentarmos a Deus aquilo que nós trazemos ao seu altar. Até as nossas orações, se nós não tiver cuidado, ela não passa aqui dessas telhas.
Deus quer que a gente mude a forma de cultuar a Ele. Graças a Deus que essa igreja é uma igreja que o seu termômetro espiritual está quase explodindo de tanta unção, de tanto poder. Assim que eu cheguei aqui, eu já senti a glória de Deus. Aí eu disse: Senhor, glória a Deus. É o teu Espírito mesmo que vai fazer, porque basta eu dizer que tu é bom e o Senhor vai realizar milagre aqui nesse lugar. Então o Senhor tem renovação para nossas vidas. O Senhor tem renovação para nossas vidas. Vamos ficar de pé nessa noite. Israel, dá aí a folha, uma folha. Irmãos, Deus opera em meus louvores, sim ou não? Sim. Eu vou tirar um louvor aqui, em nome de Jesus. Bem rápido, não vou tomar muito do seu tempo, que o Espírito Santo já fez eu olhar para o relógio e já é 9 horas, certo? Mas eu acredito muito que Deus, Ele opera em meus louvores. E enquanto eu estiver louvando, escute o que eu vou dizer. Enquanto eu estiver louvando, Deus vai trazer essa renovação sobre a tua vida. Você vai sair daqui cheio, mas é cheio, transbordando da glória de Deus. Esse hino tem como título Renovação. Os irmãos podem me ajudar aí, viu? Os obreiros podem me ajudar aí, em nome de Jesus. Ei, Juninho. Ei, Juninho. Aleluia. Ajudar o pastor aí, ó. Aleluia. Glória. Renova, Senhor, as forças de quem já não tem tanta firmeza. Feche os olhos. Renova, Senhor, a fé de quem já cansou da peleja. Renova, Senhor, a esperança de quem espera e a sua vez não chega. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova o moço que ainda é velho. Renova o velho que ainda é moço. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Declara. Renovação quero sentir. Quando a tua mão me tocar, renova minha alma feliz, vai querer voar. Mas se não me tocas agora, não cessa minha alma suporta a começar em mim. Renova, Senhor, a alegria do obreiro que está ferido. Renova, Senhor, o ideal de quem pensa está tudo perdido. Renova, Senhor, o amor do irmão que está ofendido. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renova, Senhor, a aliança como nos tempos antigos. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Declare, declare.
Senhor, a amizade de irmãos que já não se abraçam. Renova, Senhor, hoje aqui.